Espírito Santo, conhecendo o Espírito Santo, gente, vou repetir algumas coisas aqui de semana passada. Isso vai ser legal, porque algumas pessoas não estavam aqui. E vai ser bom, né? Tanto para mim quanto para vocês, porque assim como Paulo, ele não era um peso para ele repetir as mesmas coisas para que a igreja continuasse no crescimento, certo? Então, gente, conhecendo o Espírito Santo, olha só, por mais que essa pomba esteja aí, isso aí não é o Espírito Santo. Pode ser uma figura, uma representação, né? Na verdade, representa sim, porque o Espírito Santo ele pode ser simples como a pomba. Na verdade, Paulo diz, né? Sede simples como a pomba, e como é que é? Prudente como a serpente, é isso? Muito legal. Mas o Espírito Santo não é essa pomba aí. Ele é igual a Jesus, ele é como Jesus é. Ele é, assim como está aqui na minha camisa, ele também é o leão. O leão também ele é. Ele ruge que espanta os inimigos tudo. Outra coisa, gente, o Espírito Santo ele não ora em línguas, ele não fala em línguas. Como assim, Guilherme? Quando você chegar no céu, e aí de repente você está lá, e aí um anjo te guia, né? Para te apresentar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí você chega lá, aí o anjo fala assim, esse aqui é Deus, Deus Pai. Você fala aí, Deus fala, oi filho, tudo bem com você? Bem-vindo ao reino de seu Pai. Aí vem e fala, Jesus, esse aqui é Jesus, tudo bem? Como é que você vai? Como é que vai, filho? Bem-vindo ao reino, bem-vindo ao meu reino. Aí quando chegar o Espírito Santo, aí você fala, oi Espírito Santo, ele fala, Ramanabakashurikai. Não vai acontecer isso, gente, quando a gente chegar no céu. O Espírito Santo vai falar assim como Jesus e Deus fala. Beleza, gente? Então a gente vai hoje continuar um pouco no nosso verso aí, de onde a gente está partindo de João 16, de 8 ao 14, que Jesus vem dizendo assim: quando ele vier, falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Agora, continuando. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vocês não o podeis suportar agora. Quando ele vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Presta bem atenção nessas coisas, gente. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Esse vô-lo aqui também serve, né, pastor, para aquilo que você falou? Ele nos dará, ele falará de alguém. O verso está dizendo aí, ele vai falar de Jesus. O verbo vô-lo está falando de alguém. Esse verbo aqui, tá bom? Então vai falar, glorificará Jesus, porque há de se receber do que é de Jesus e falará para a gente. Então, primeira coisa que a gente tem que entender desse texto é que o Espírito Santo convence o mundo do pecado de não crer em Jesus, certo? Do pecado porque não creem em mim. Quem crê em Jesus? Então, o Espírito Santo não precisa te convencer desse pecado aí, certo? Depois desse convencimento, que ele convence a gente, convence as pessoas que vão chegando a Jesus, que só ele e mais ninguém pode fazer, ele nunca mais, de forma alguma, vai falar de pecado algum que você possa cometer. O Espírito Santo, gente, ele vem falar o quê? De toda a... Fala em voz alta. De toda a verdade. Então, o que é verdade? Por exemplo, Hebreus 10, ou é o 12, alguma coisa lá, diz assim que Deus, ele usaria de misericórdia para com as nossas iniquidades e dos nossos pecados jamais se lembraria. E é exatamente isso que o Espírito Santo vem dizer. A respeito dos nossos pecados, ele diz assim, dos seus pecados eu jamais me lembrarei.
Porque isso é o que vai nos impulsionar. Por mais que pareça que, tipo assim, que a gente não receba o salário, né, do pecado, a gente pensa, não, então alguém que recebe isso vai, o tiro vai sair pela culatra. Na verdade, não. Quando a pessoa é nascida de novo, gente, eu não acredito que essa pessoa queira viver de forma errada, com a cara metida no pecado. Eu não acredito nisso. Né? Eu acredito que aquela lá, aleluia, aquela pessoa que nasce de novo, ô Everton, obrigado. Pessoa que nasce de novo, ela tem dentro dela um compromisso por honrar a Jesus, né? Por querer se aproximar mais de Jesus. Então, o Espírito Santo vem falar exatamente isso, que os nossos pecados estão perdoados e que Deus não se lembra mais deles. Amém, gente? E ele também vem dizer que você é a justiça de Deus em Cristo, santo, aceito, agradável ao Pai, totalmente perdoado, incondicionalmente amado, favorecido e abençoado. Cara, gente, essa é a mensagem do Espírito Santo, porque como a gente viu Jesus dizendo, ele não vem falar de si mesmo, mas ele vem glorificar Jesus na nossa vida. Ele vem fazer Jesus brilhar cada vez mais para nós, para que a gente viva desse jeito aí. Ande na justiça, aceito por Deus, perdoado, agradando ao Pai, agradável ao Pai e agradando ao Pai. Amém, gente? E sobre o juízo que o diabo já está julgado e derrotado, e que você que reina sobre ele. Gostou do estrondo? Bati sem querer ali, eu pensei que eu tinha desligado, vou até desligar. Mas, cara, ele vem dizer isso aí, porque é o seguinte, assim como eu disse semana passada aqui também, achei muito interessante, que um príncipe, ele está debaixo de um rei, sim ou não? A Bíblia diz, em algum lugar do Novo Testamento, não me lembro onde está agora, mas diz que Jesus é Senhor do Senhor e rei, Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Está falando de nós, da igreja. Amém? Você é Senhor e é Rei. Pedro diz que somos propriedade exclusiva, sacerdotes do Cordeiro. Olha só a nossa posição. Paulo diz que nós estamos em Cristo assentados em lugares celestiais. Muito acima, cara. Então, quem reina sobre o diabo é você. Cara, não aceita o diabo, ele pode investir contra a nossa vida, mas é o seguinte, ele não reina. Ele não pode reinar. Só se a gente permitir. Porque ele é o príncipe do mundo, ele pode reinar no mundo aí, mas como Jesus disse, estamos no mundo, mas não somos daqui. Quem está comigo aí? Ei, não somos daqui. Então, o sistema desse mundo não pode reinar sobre a gente. Amém, gente? Ele nos guia à verdade. João 17 diz, porque a lei foi dada por Moisés, foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Certo? Então, presta atenção, por que coloquei veio? Porque graça e verdade não são duas coisas separadas. Não é como se a graça estivesse aqui e a verdade estivesse aqui. Certo? Graça e verdade são uma só coisa. Vieram ou veio por meio de Jesus. Amém? Então, quando você ouvir alguém dizer assim, Deus é graça, mas ele também é verdade. Não é isso aí, não. Não tem nada a ver. Apesar de ele é um e ele também é outro, mas ele é uma só coisa. Assim como Deus é 3 em 1, graça e verdade é tudo nos 3. Amém? Essa foi boa, né? Ouça,
A graça é a verdade e essa verdade é que liberta as pessoas, é a graça de Deus, Jesus Cristo. Jesus é a graça, Jesus é a verdade. João disse que ele veio cheio de graça e verdade. Tudo nele. Certo? Então, já realmente para dar um basta nisso, para a gente ter uma fé firme que Jesus é a verdade e a graça, diz que lá em Atos 10:38, Jesus andou por toda parte fazendo o bem e não fazendo o mal, curando a todos os enfermos e libertando todos os cativos. Ele mesmo diz em Lucas: o Espírito Santo está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho e libertar os cativos, abrir a vista dos cegos, curar os enfermos e anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano da graça. Amém? Então Jesus é a graça e verdade e nele não há, João disse, né? Nele não há pecado algum, nele não há dolo algum. Jesus não tem parte com o que é mal nesse mundo, gente. Em nome de Jesus, entenda isso. Essa coisa toda que acontece no mundo aí é porque, infelizmente, o diabo ainda está solto. Mas a Bíblia diz que para ele está um lago de enxofre. Como é que é? O inferno foi feito para o diabo e seus demônios, gente. Não para as pessoas. É o que a Bíblia está dizendo. Então, nós é que reinamos sobre ele, amém? E a verdade é a graça que liberta as pessoas. João 8,32, esse mesmo versículo que a gente leu, numa tradução aí do Supercrente diz: e conhecereis a verdade, conhecereis a graça verdadeira e a verdadeira graça vos libertará. Conhecereis Jesus, gente, eu vou colocar assim. Conhecereis Jesus e Jesus nos libertará. Amém? Ele disse assim, ó, em algum texto perto desse versículo aí, ele disse assim, ó, aquele que o Filho do Homem libertar verdadeiramente será livre. Amém? Fomos libertos ou não? Aleluia! O Espírito Santo, gente, ele nos guia à abundância da graça, nos transforma, nos revela a justiça, nos levanta como mais que vencedores e passamos a reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Como é simples, né, gente? O Espírito Santo, assim como uma pomba, né? Mas, apesar dele não ser uma pomba, literalmente, mas ele é simples. E olha a simplicidade, gente. É tudo que o Espírito Santo vem fazer na nossa vida. Ele é o nosso, da palavra lá, é do grego, né? Paracletos. Ajudador, consolador. Aquele que nos levanta hoje. Muito legal, achei muito interessante quando de manhã a gente fomos correr. E o Jackson compartilhou comigo assim, ele falou assim, cara, tem dia que eu acordo e não quero fazer nada, mas eu falo assim, Senhor, me ajuda. Aí ele falou que é como se varresse a preguiça, sei lá. Ele disse que é como se ele fosse impulsionado. E é exatamente isso que o Senhor vem fazer com a gente, o Espírito Santo. Ele nos impulsiona. Amém? Rapidez na sua vida. Hoje, presta atenção, o Senhor está ungindo a sua vida para que você flua, porque óleo fala de como é que fala, de escorregadio, sabe? Sabe quando você está lá tentando apertar um parafuso e está meio enferrujado, você joga um óleo, parece que está novo? É exatamente isso que o Senhor está fazendo na sua vida hoje. Cara, Ele está te impulsionando hoje e você vai avançar de forma sobrenatural. Amém? Não pela sua força, mas porque hoje Ele está te ungindo e você vai avançar.
Amém, gente? E tudo que você precisa fazer é crer. Creia, cara. Creia. É simples. Simples quando você crê. Como eu falei, não é pelas nossas capacidades. Não é porque a gente conhece muito ou conhece pouco. É por causa do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo é a unção que despedaça o jugo. Creia. Simplesmente creia. Vamos lá, agora para a gente começar a fechar. 2 Coríntios 3, 7 até o 9, diz: com letras sobre pedras foi gravado um ministério que trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiram sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse desvanecendo. Não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? É uma pergunta, gente. Não é retórico isso aí, é uma pergunta. Paulo pergunta. Ora, se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz justificação. Justificação. É o ministério do Espírito Santo, gente. Ele vem falar da justificação. O Espírito Santo faz brilhar cada dia mais a sua justiça em nós. Cada dia mais. Gente, nós não temos um ministério que desvanece. Nós não temos... oh, glória, Jesus Cristo. Vamos lá. Tô animado, hein? Olha só. Nós estamos numa nova aliança. A aliança da graça. E nessa aliança, o ministério do Espírito Santo, ele brilha cada vez mais. Assim como o pastor falou aqui domingo, né? Que o caminho do justo é como a luz do sol, cara, que vai brilhando cada dia mais. Que brilha para sempre. Na verdade, por mais que agora esteja noite, o sol continua brilhando. Vocês sabiam disso? Que doideira, né? Na verdade, é por isso que a lua brilha, né? Porque ela reflete a luz do sol. Meu Deus do céu, gente. Que interessante. Olha só. O seu caminho e o meu. O seu caminho e o meu, gente. O caminho do justo é como a luz do sol, que brilha cada dia mais. Nosso ministério, o Espírito Santo em nós, não desvanece. Ei, a nossa face não é como se a gente precisasse colocar um véu, porque Moisés colocou um véu porque estava se desvanecendo e ele não queria passar por alguém que estava ali segurando um pico e estava descendo. Por isso que ele colocou um véu. Depois, né? Ele continuou com o véu depois, porque a glória já tinha ido e ele queria manter o status, né? Nós não precisamos de véu. O véu foi rasgado pela carne de Jesus. Olha só, o véu foi rasgado e hoje brilhamos cada dia mais. Amém? Uhul! Ele nos revela as profundezas do Pai, gente. Você vai ver um texto maravilhoso aqui agora comigo, ó. 1 Coríntios 2, 9 até o 16. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Quem ama a Deus, diga eu amo. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito. Porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Agora, presta atenção aqui, gente. A resposta está no próximo slide, mas pergunta do milhão. O que nos foi dado gratuitamente?
Alguém fala alto. Hã? O que mais? Hã? Fala alto você aí, tia. Acertou. Jesus nos foi dado gratuitamente, gente. E com ele, olha só o que diz o verso de Romanos 8:32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, Jesus, gratuitamente, todas as demais coisas? Gente, Jesus é o pacotão completo. É o pacotão da salvação, né? Que nem o pastor Eli fala, o pacotão da salvação, cara. Em Jesus nós temos a cura, a prosperidade, a felicidade, o caminho perfeito, a luz que brilha cada dia mais. É tudo em Jesus, gente. Tudo em Jesus. Ele é a nossa cura. Com Jesus nós andamos sarados. Ele é a nossa prosperidade. Com Jesus nós andamos com prosperidade abastada. Ele é a nossa libertação, gente. Em Jesus nós andamos em liberdade. Em Jesus nós podemos, alargar as estacas, né? Antigamente o povo, no acampamento deles, eles colocavam lá a estaca, amarrava a corda da tenda e levantava o acampamento. Nós, em Jesus, podemos pegar essas estacas, levar cada vez mais longe para alargar os nossos horizontes. Onde você pisar teu pé é teu. Deus já te deu. Em Jesus Cristo. Na verdade, Ele é a terra prometida, gente. Hoje, terra prometida não é mais um lugar geográfico, é Jesus Cristo. Ele manda leite e mel para nós. Oh, glória! Sobre isso também pregamos. Não com palavras ensinadas pelo ser humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que o possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é o Espírito Santo, gente. Nós temos aquele que sonda as profundezas de Deus e nos revela, como dizem, de uma forma mastigada, né? Assim como a mãe passarinho pega lá os bichinhos, mastiga e dá mastigadinho para os filhotes, assim é o Espírito Santo. Ele vem e traz uma revelação, um insight dentro de nós, de Jesus. Ele vem revelar Jesus, aquele que foi nos dado de forma gratuita. E com ele recebemos todas as coisas. Amém, gente? Presta atenção. Através do Espírito Santo você tem sabedoria que vem do alto. Através do Espírito Santo, o que você faz, cara, prospera. Através do Espírito Santo, quando você fala com alguém, é Jesus falando com aquela pessoa. Como eu disse aqui algumas semanas atrás, bem-aventurado as pessoas que fizerem negócios com vocês. Porque nós temos o Espírito Santo que nos revela Jesus e nós somos completamente favorecidos por causa disso. E olha só, quando a pessoa ela vem fazer negócio com a gente, cara, ela está sendo ali favorecida. Tá entendendo o que eu estou falando? Porque nós temos o Espírito Santo em nós. Nós temos a mente de Cristo, gente. O Espírito Santo, ele nos revela Jesus e através disso através da renovação da nossa mente na palavra, nós começamos a
pensar como o Espírito Santo pensa, porque o Espírito Santo pensa que nem Deus, gente. O Espírito Santo pensa que nem Jesus. Amém? Você tem o Espírito Santo. Amém? É isso aí.